Esse vídeo é apenas educativo e não é uma recomendação. Para suas decisões financeiras, consulte sempre um profissional certificado. Se te oferecerem um prédio com inquilinos como Vale e Mercado Livre e ainda por cima um desconto de 12% porque um outro inquilino está em crise, você compraria? Pois é exatamente esse o dilema do Gari 11 hoje. O mercado está precificando um desastre, mas eu mergulhei no último relatório gerencial do fundo e os números indicam que o risco pode ser diferente do que as manchetes sugerem. Eu fiz um teste de estresse e se o pior acontecer, o dividendo cai quanto? Fica comigo, porque o que eu descobri me fez comprar esse fundo. Se você é novo aqui, eu sou o Carlos, especialista em investimentos e consultor de valores imobiliários, registrado na CVM. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E se você já me acompanha, deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui eu trago educação financeira para o dia a dia. E lembrando, pessoal, esse vídeo é educativo e não é recomendação. O Gari 11 caiu em torno de 7% esse ano, enquanto o IFIX subia. O índice que mede os fundos imobiliários na B3 foi para cima e o Gari 11 foi para o lado oposto. É um movimento atípico que fez muita gente correr. Para entender por que isso aconteceu e por que eu fiz o caminho contrário, precisamos olhar o que mudou no fundo. O fundo Guardian Real Estate passou por uma transformação profunda nos últimos meses. Ele deixou de ser aquele fundo focado exclusivamente em renda urbana e se tornou um fundo híbrido. O que isso significa na prática? Significa que hoje ele mescla renda urbana, logística e até lajes corporativas no mesmo portfólio. E além dessa mudança, tem mais dois pontos que preocuparam muito os investidores conservadores. Primeiro, compra de um galpão logístico em Confins, Minas Gerais, região metropolitana de BH. O Gari 11 desembolsou 86,8 milhões de reais nesse ativo. Um galpão que tem 24.625 metros quadrados. Está 100% ocupado por nomes como Mercado Livre, Vale, Três Corações. Até aí parece bom, né? Mas tem um detalhe que incomodou: o tipo de contrato. São contratos típicos de locação, com prazo de 5 anos, menores que aqueles contratos atípicos de 20 anos que o fundo costumava fazer, e com multas menos pesadas em caso de rescisão. A gestão assumiu esse risco porque os inquilinos são de primeira linha, mas o mercado olhou e torceu o nariz. E não para por aí. Segundo ponto, a compra de um prédio corporativo em Belo Horizonte, por 126,4 milhões de reais. O prédio tem 20.863 metros quadrados. Está 100% locado para MRV e empresas do mesmo grupo. Contrato atípico de 15 anos. Mas aí o mercado pensou, MRV? A MRV está com prejuízo bilionário e uma dívida de mais de 6 bilhões de reais. Então a preocupação tomou conta. Mas atenção, é aqui que a análise fica interessante, pois além da MRV, o fundo já tinha imóveis do grupo GPA. O grupo Pão de Açúcar representa cerca de 14% da receita total do fundo. São 7 contratos de locação com prazos superiores a uma década. Em março de 2026, o GPA pediu recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 4,5 bilhões de reais em dívidas. Mas aqui tem um detalhe: a recuperação extrajudicial do GPA envolve exclusivamente dívidas financeiras e não operacionais. Ou seja, os compromissos do dia a dia da empresa, como fornecedores, salários e os aluguéis, não fazem parte da renegociação. E a própria gestora confirmou: não há qualquer registro de inadimplência. Os aluguéis seguem sendo pagos normalmente. E a MRV? A MRV representa cerca de 8% da receita do fundo e assustou o mercado com um prejuízo consolidado de quase 900 milhões de reais em 2025 e uma dívida líquida de mais de 6 bilhões. Esses números pesam contra. Mas pensa comigo, o contrato de locação do prédio em BH é um contrato atípico de 15 anos, com uma multa rescisória bem grande. E a MRV não é startup, é a maior incorporadora do programa Minha Casa Minha Vida. E a operação dela no Brasil gerou caixa positivo no último trimestre. O problema
a subsidiária americana, a Resia, que queima a caixa. Até agora, não há impacto direto nos aluguéis do GARI 11, já que a operação brasileira segue separada. Mas agora vem a parte que eu mais gosto, a análise financeira. Vamos fazer um teste de estresse e pensar no pior cenário. Imaginar que o GPA para de pagar amanhã. 7 contratos, 14% da receita, tudo para zero. O que acontece com o dividendo? O GARI 11 distribui cerca de 0,083 centavos por cota mensalmente. Se os 14% do GPA desaparecerem, o rendimento cai para aproximadamente 0,71 por cota. Uma bela redução, sem dúvida. Mas não é o fim do mundo. Por quê? Porque se você compra a cota por cerca de R$ 8,40, que é o valor dela enquanto eu estou gravando esse vídeo, e o fundo paga 0,071 por cota, em tese, o dividend yield ficaria próximo de 0,86% ao mês e ao ano na casa de 10,7%. Isso no cenário de estresse. E olha que eu estou falando do pior dos mundos, um cenário que o GPA simplesmente desaparece do mapa, o que, dados os contratos longos e a multa integral, parece improvável. E aqui tem outro detalhe: mesmo se o GPA desaparecer, esses imóveis poderiam ser alugados para outros inquilinos. Ou, pensando num cenário fora da caixinha, o fundo poderia vender alguns desses imóveis para construtoras. Percebe o dilema? O mercado está precificando um cenário extremamente negativo, mas essa conta rápida já mostra outro aspecto. E tem mais um ponto que pouca gente nota. A gestão do GARI 11 é ativa de verdade. Não é só comprar e sentar. Em 2025, o fundo vendeu 10 imóveis, lojas locadas para o Grupo Mateus e ao GPA, por 485,5 milhões. Lucro bruto dessa operação em torno de 150 milhões de reais. Isso mesmo, a gestão comprou imóveis, segurou e vendeu com retorno muito bom. E isso não é tudo. Olha o que fizeram com esse dinheiro: reduzir a alavancagem do fundo em 356 milhões. No último relatório, o GARI 11 informou que tem alavancagem líquida negativa de menos 13%. Traduzindo, o fundo tem mais caixa que dívida. Ponto positivo para o fundo. Dito isso, vamos ao que me leva a comprar agora. Eu paguei no GARI 11 R$ 8,40 por cota. O valor patrimonial é R$ 9,48. Ah, você não sabe o que é valor patrimonial por cota? É simples. Se o fundo vendesse todos os imóveis hoje e dividisse o dinheiro entre todos os cotistas, cada cota valeria R$ 9,48. Percebe que o valor está acima de R$ 8,40 que paguei pela cota? Traduzindo de outro jeito, imagina que você sabe que um apartamento vale 100 mil. O dono, desesperado, está vendendo por 88 mil. Você compraria? É exatamente isso que o mercado está nos oferecendo agora. Imóveis bons, bem localizados, com inquilinos como Atacadão, Mercado Livre, Vale, e ainda quase 12% mais baratos do que valem. Com as cotas nesse preço descontado, o dividend yield anualizado tem ficado na casa de 12%, isento de imposto de renda para pessoa física. A Selic agora está alta, parece que a renda fixa ganha fácil, mas o mercado inteiro está projetando queda. O Boletim Focus aponta a Selic a 13% até dezembro, e quando a Selic cai, o rendimento da renda fixa cai junto. Como o GARI 11 tem contratos de aluguel de longo prazo, a parcela dos dividendos que vem dessas locações não deve ser afetada pela queda da Selic. E tem mais: quando os juros caem, os fundos imobiliários tendem a se valorizar. Aqui eu posso ganhar dos dois lados. E quanto eu espero ganhar por cota com esse investimento? A gestão projeta entre 8 a 9 centavos por cota por mês. É guidance, não é garantia. Fazendo as contas, para cada R$ 1.000 investidos hoje, a projeção é de aproximadamente R$ 10 por mês de renda passiva e isenta de IR. Se investir 10 mil, em torno de R$ 100. 50 mil, em torno de R$ 500 no mês. Agora eu quero que você guarde isso. Fundos imobiliários são ativos de renda variável. Quedas de curto prazo são esperadas. E, se bem analisadas, podem ser oportunidades de comprar ativos de qualidade pagando menos. Esse vídeo reflete a minha carteira pessoal e não é uma recomendação de compra. Uma boa forma
Para diluir os riscos, que eu utilizo é diversificar. Eu mantenho o Gari 11 dentro de uma carteira e eu sempre tento ter de 9 até 15 fundos imobiliários diferentes. Assim, se um inquilino tiver problema, o impacto no bolso é diluído entre dezenas de outros contratos. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo, se inscreve no canal e deixa seu like. E agora eu quero saber de você. Você já comprou algum investimento quando todo mundo estava com receio? Comenta aqui embaixo. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.